Queridos, seguindo a nossa série de sermões no primeiro livro dos Reis, vamos abrir hoje no capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Nós vamos dos versos 1 a 15. Primeiro Reis, capítulo 12, de 1 a 15, diz assim a palavra de Deus. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a esse povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e o serviam, e disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui para ouvir o teu bom conselho. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se conselho fosse bom, se dava. Melhor, não se dava, se vendia. Ditado popular. Mas você lembra, você já recebeu conselhos bons na sua vida? Lembra aquela conversa que você teve com seu pai, sua mãe, seu irmão da igreja, um presbítero? E você seguiu o conselho que ele falou? Deu certo, foi bom o conselho. Mas por que será que esse ditado ele é tão popular? Porque nem todo conselho é bom. Na verdade, muitos não são. Tem conselho que a gente recebe que é tão ruim, mas tão ruim, que se pagassem para a gente receber o conselho, mesmo assim a gente não devia receber. E eu selecionei um top 5 desses conselhos que fazem jus ao ditado popular. Veja se você já ouviu ou se você já falou algum deles. O primeiro deles é o clássico: siga o seu coração. Siga o seu coração. Toda vez que a gente ouve esse conselho é o seguinte: é porque alguém quer instigar que a gente faça aquilo que é completamente irracional. A gente sabe que é irracional, a pessoa sabe que é irracional, mas é o nosso coração que está falando para a gente fazer. E quem nos aconselha tenta justificar o injustificável, dizendo: olha, o que importa é como você vai se sentir ao fazer isso.
Quando a gente segue esse conselho, o que é que acontece? A gente quebra a cara. Claro, a gente seguiu o nosso coração tolo. A gente quebra a cara ao invés de enxergar o óbvio. O segundo deles, que a gente sempre ouve também é: esse é o seu jeito. Esse é o seu jeito. Está tudo bem assim. Esse conselho é para justificar a nossa postura errada, como se a nossa postura errada fosse algo que está além do nosso controle. Afinal, eu sou assim, eu não tenho como fazer nada. Eu sou assim, é o meu jeito. E a pessoa vem e te aconselha: esse é o jeito, não tem como você mudar. Quem é daquele jeito não precisa e nem consegue mudar. Os outros que se acostumem com isso. Mesmo que seja uma falha grave de caráter da pessoa. E depois você vai ver que não está tudo bem. Basta olhar as pessoas ao seu redor, o seu jeito incomoda muito. O terceiro conselho que você já pode ter ouvido ou dado é aquele: você pode fazer tudo o que você quiser fazer. Você pode fazer tudo o que quiser fazer. Geralmente, quando a gente ouve esse conselho, é porque a gente quer fazer uma coisa que a gente não consegue fazer. Só que a pessoa fica com pena da gente e dá esse conselho: olha, você pode tentar, faça. Eu queria ser jogador de futebol, mas ninguém me deu esse conselho, que eu podia fazer o que eu quisesse fazer. Eu poderia estar jogando ao lado do Neymar hoje, não poderia? Eu não posso fazer o que eu quiser? O pastor Emílio queria ser astronauta, ninguém falou isso para ele. Está aqui. Você pode fazer o que você quiser fazer. Quarto conselho. Esse é clássico: o tempo cura todas as feridas. Quando te dão esse conselho é o seguinte: você não tem coragem de resolver seus problemas com alguém, e aí alguém te sugere que vai ficar tudo bem sem você fazer nada, sem ninguém fazer nada, que o tempo vai curar. Sinto muito, nem todas as feridas se curam com o tempo. As que estão infeccionadas, de jeito nenhum. As mais leves talvez se curem, mas as infeccionadas não. E quando você acha que você recebe esse conselho? Quando a ferida é infeccionada. Não é qualquer feridinha que você recebe esse conselho. E o quinto e clássico: viva o momento. Viva o momento. Quando a gente ouve esse conselho, é geralmente porque a pessoa está fazendo algo estúpido e quer que você vá junto dela, né? Viva o momento. Esse é um jeito bonito de dizer: não precisa pensar nas consequências que vão acontecer com a gente, porque elas vão acontecer, mas você não precisa pensar. Viva o momento. Pensando ou não, elas virão. As consequências virão. Ruins os conselhos, né? Pior que a gente segue, porque se a gente não seguisse, eles não seriam tão populares. Você não teria nunca ouvido nenhum desses conselhos. Sabe quem seguiu cada um deles também? Roboão, filho de Salomão. Será que deu boa coisa para ele ou custou caro? É o que a gente vai ver nessas próximas semanas. Em resumo, nós veremos nessa noite que nós devemos seguir o conselho de Deus e não dos homens. Devemos seguir o conselho de Deus e não dos homens. Vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que quando nós desprezamos o conselho de Deus para ouvir conselhos dos homens, a nossa ruína é certa. O velho Salomão se foi, e que epitáfio triste nós vemos no final do capítulo 11 sobre o rei Salomão. Um homem que tinha uma sabedoria inigualável, um homem que consolidou o reino de Davi, que construiu o templo do Senhor, fez coisas maravilhosas, um homem mais rico e poderoso do que todos ao seu redor. E no fim, um homem que procurou matar um servo, Jeroboão, tentando matar o servo, para tentar, de alguma forma, evitar o inevitável. Salomão, ele seguiu o seu próprio coração. E viveu o momento, e ele amou muitas mulheres estrangeiras, em vez de amar o Senhor. Ele caiu na idolatria das suas mulheres. Depois ele achou que estava tudo bem, do jeito que ele era. Que os outros que tinham que se acostumar. Afinal de contas, tudo estava bem no reino, vento e popa, tudo funcionando bem. E ele fez tudo o que ele quis fazer, incluindo as 3 proibições expressas do livro de Deuteronômio para o futuro rei de Israel. Não multiplique ouro, não multiplique cavalos do Egito, não multiplique mulheres para si. E ele fez os 3, porque ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse fazer. E o Senhor disse para Salomão: porque você não foi fiel à minha aliança, Salomão, como eu te mandei que você fosse, eu vou rasgar esse reino de você. Eu vou rasgar esse reino e vou dar ao seu servo. Mas eu não vou fazer isso nos seus dias por amor de Davi e
por amor de Jerusalém. Eu vou rasgá-lo da mão do seu filho. E ele vai ficar com uma só tribo, no lugar de todo esse reino. Então, chegou a hora do filho. O filho subiu ao trono. E aí, será que o tempo vai curar essa ferida? Vamos ver o verso 1 de novo. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Salomão morreu e agora o seu filho Roboão tinha que ser coroado no seu lugar. Mas em vez deles fazerem isso em Jerusalém, natural, capital do reino, eles foram fazer isso em Siquém, porque o povo de Israel se reuniu em Siquém para o coroar rei. Mas por que Siquém? Siquém era uma cidade de importância histórica para o povo de Israel. Ela foi a primeira cidade, você vê isso em Gênesis 12, capítulo 6, que Abraão visitou quando ele chegou à Terra Prometida. Foi a primeira cidade. Siquém também foi a cidade onde Josué renovou a aliança do Senhor depois deles terem conquistado a Terra Prometida, lá em Josué 24. Siquém foi a cidade onde os ossos de José do Egito foram enterrados. Era uma cidade de importância histórica. Siquém também foi a cidade onde o primeiro rei de Israel se autocoroou. Não estou falando de Saul. Eu estou falando de Abimeleque, filho de Gideão. Lá em Juízes 9 você vê essa história. Ele inventou que ele ia ser rei, se coroou e depois ele morreu de uma maneira bem engraçada, né, com uma pedra jogada na sua cabeça, porque ele não era rei. Siquém tinha sua importância, não era qualquer cidade. Ela era um centro político importante das tribos do norte. E ficava distante, mais ou menos 60 quilômetros da capital fortificada Jerusalém. E o povo fala: Roboão, vem cá, que a gente vai te coroar aqui. Talvez Roboão tenha achado assim: olha, vou fazer uma média com o pessoal do norte, né? Asa sul, asa norte, o pessoal não se dá muito bem, vou fazer uma média, vou lá. Mas talvez, e eu tenho quase certeza que foi isso, ele tenha ficado com a pulga atrás da orelha. Por que esse povo está querendo me levar para longe de Jerusalém? Mas ele foi. Ele foi e ele chega lá, só que ele não foi o único convidado especial dessa festa. O povo, ele manda chamar outro convidado especial, Jeroboão. Aquele Jeroboão, que tinha ouvido a promessa de Deus por meio do profeta Aías, de que ele receberia 10 partes do reino, quando Salomão morresse. O mesmo Jeroboão que Salomão tentou matar, para poder impedir que essa promessa acontecesse. Um homem agora mais experiente, passou um tempinho, um homem agora que provavelmente aprendeu sobre política e sobre guerra com Faraó, ficou no Egito. E um homem que ficou sabendo que a sua hora tinha chegado. E parece que o povo também pensava assim. Porque quando Jeroboão é chamado, ele não é chamado para simplesmente ver. Ele é chamado para ir à frente da congregação de Israel. Eles chamam e falam assim: vai ser o nosso porta-voz. E ele vai lá, junto com o povo, e vai falar com Roboão. E tem um detalhe importante nesse verso 3, esse verbo falar aí, no nosso parecer, não, eles falaram, não. No hebraico é um grau intensivo. Então eles falaram. Falaram. A fala não foi mansa, a fala foi dura. Eles não estavam ali para pedir algo para o seu rei, eles estavam ali para dar um ultimato para Roboão. E o ultimato era o seguinte: teu pai fez o nosso jugo pesado e a nossa servidão muito dura. Alivia agora essa carga pesada de trabalho e nós te serviremos. Quando a gente ouve essa frase, a gente já pensa logo: Salomão pisou na bola. Salomão pisou na bola. Se ele não tivesse pesado a mão sobre o povo, estava aí, agora o filho
sem problema. Mas agora Salomão fez, agora vai sobrar para Roboão. E de fato, 1 Reis 11, no verso 28, diz que Salomão pôs Jeroboão por sobre o trabalho forçado da casa de José, como supervisor do trabalho forçado da casa de José. O que é uma coisa estranha, porque se você vê no início do reinado de Salomão, ele diz que os outros povos que serviam de maneira forçada, mas o povo de Israel não servia de maneira forçada. Será que agora o povo de Israel também estava servindo de maneira forçada? Talvez. Mas lembre, desconfie um pouco dessa fala também, porque quem estava falando? Quem é que estava falando? Jeroboão, o líder dos trabalhadores, estava falando. Alguém que foi chamado por eles e alguém que era doido para virar rei. E junto com ele, atrás dele, a grande tribo de Efraim. E se você lembra da história de Efraim, você olha lá no livro dos Juízes depois, Efraim sempre quis ter uma boquinha. Efraim sempre quis ter a primazia em Israel. Então vem Efraim e Jeroboão contra Roboão. É aquele negócio, né? Eu aumento, mas não invento. Tinha alguma coisa errada ali, mas eles forçaram a barra também para cima de Roboão. E Roboão, ele fica sem saber o que fazer. E agora? Eu imagino, né? Estou longe de Jerusalém. Talvez ele estivesse sem o exército completo. Não tenho plano. Vou me consultar com os meus conselheiros para ver o que é que eu faço. E ele fala assim, 3 dias vocês voltam. 3 dias vocês voltam e a gente conversa. Eu vou dar a resposta para vocês. E o povo foi esperar tranquilo. O povo pareceu o torcedor de São Paulo. Esperou tranquilo a semana passada, né? Aí chegou o domingo. E aí, mas antes de voltar, o povo foi esperar tranquilo, porque eles já sabiam, o ultimato está dado. O ultimato está dado, quero ver o que ele vai falar. E Roboão, ele chama seus conselheiros, então. Verso 6, acompanha comigo. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a esse povo? E eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, atendendo falares boas palavras, eles se farão os teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes, que aconselhais vós que nós respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a esse povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão, ele chama primeiro os anciãos de Israel, homens que tinham servido ao seu pai, homens sábios e experientes que tinham bebido da sabedoria de Salomão, e pergunta, o que é que vocês aconselham que se responda a este povo? E eles, na sua experiência, disseram, atenda as palavras deles. Fale boas palavras para eles e sirva-os hoje. Eles vão ser seus servos para sempre. Você cede hoje, eles te servem para sempre. É uma boa troca, né? Me parece uma boa troca. Mas a palavra de Deus diz que Roboão desprezou o conselho que os anciãos deram e mandou chamar a sua turma. Os jovens que tinham crescido com ele, tinham por volta dos seus 40 anos também, como ele. Seus parças, que agora tinham cargos no reino. E ele pergunta de uma maneira diferente. Veja a diferença da pergunta. Se para os anciãos ele diz, o que é que vocês aconselham que se responda? Agora para os jovens ele fala assim, o que é que vocês aconselham que nós respondamos? Roboão se identificava com eles. E mais, Roboão queria ouvir a resposta deles, sabe por quê? Porque eles iam falar o que ele queria ouvir. Eles iam falar o que ele queria ouvir. E aí eles mandam esse conselho maravilhoso para Roboão, daquele tipo, siga o seu coração, Roboão. Você pode fazer o que você quiser. Eles que mudem, você está certo. E a linguagem é mais pesada do que aparece na nossa tradução. Esse dedo mínimo aí não é bem um dedo.
No original aparece só: o meu pequenino é mais grosso do que o lombo do meu pai. Meu pai pegou pesado com vocês? Eu vou pegar ainda mais. Meu pai castigou vocês com açoites, mas eu vou castigar vocês com escorpiões. E os escorpiões eram chicotes de muitas caudas, que tinham na ponta dessas caudas, de cada uma delas, pregos ou ganchos. E quando você jogava aquilo no lombo de alguém, encravava, parecia que um monte de escorpião estava te picando ao mesmo tempo. Esse foi o conselho. E, no resumo, o conselho dos amigos de Roboão era o seguinte: mostra que tu é macho, cara. Mostra que tu é macho, cabra macho. Ameaça logo. E eles vão ficar com medo de você. Ameaça. Que aí acaba essa palhaçada. Adivinha o que Roboão achou disso? Ele amou a ideia. Mas antes que a gente corra por um moralismo ao ver essa história, pensando assim, que tolo esse cara, né? Que tolo. Podia ter ouvido os anciãos. Se ele tivesse ouvido os anciãos, tudo ia ficar bem. Mas foi ouvir logo os jovens estúpidos como ele. É isso que a gente pensa quando a gente lê essa história, né? Pense em algo mais profundo que está aqui. Quem é que sequer foi consultado nessa situação? O Senhor. Você vê Roboão orando ao Senhor e pedindo conselho dele? Você vê Roboão procurando um profeta de Deus para falar assim: o que é que você me instrui que eu faça? Você vê Roboão procurando algum sacerdote, oferecendo um sacrifício ao Senhor e falando: olha, intercede por mim que eu não sei o que fazer. Não, você não vê isso. Roboão desprezou o conselho dos anciãos. E é bem lógico para todos nós que o conselho dos anciãos era muito melhor do que o dos jovens. Mas quem não foi consultado por ninguém nessa história foi Deus. E sabe o que é pior? O conselho de Deus já estava dito a Roboão. Antes mesmo dessa história. Porque para quem Salomão escreveu o livro de Provérbios? Para quem? Para o seu filho. Quem era o filho, o herdeiro de Salomão, que deveria conhecer aquela palavra, seguir aquela palavra, palavra de Deus para ele? Quem era? Era Roboão. Roboão conhecia Provérbios. Quantas vezes ele deve ter lido e ouvido aquelas palavras do seu pai que diziam: filho meu, ouve o ensino do teu pai. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, porque eles te levarão à ruína. A sabedoria grita para ti, filho meu, ouve a minha repreensão, e quando você não quiser ouvir, rejeitar todo o seu conselho, ela rirá da sua ruína. Você clamará e ela não te responderá, porque você não preferiu o temor do Senhor, nem quis o seu conselho, e desprezou toda a minha repreensão. Por isso vocês comerão do seu fruto, do seu procedimento e dos seus próprios conselhos vocês se fartarão. Está lá em Provérbios 1, nós lemos mais cedo. É o resumo de Provérbios 1. E veja se não é exatamente isso que Roboão fez. Despreza a sabedoria, despreza o conselho do Senhor, vem pecadores e fala assim: vamos jogar duro que você vai se dar bem. E ele vai junto com os pecadores. Ele desprezou foi o conselho do Senhor. Ele desprezou o conselho do Senhor, ajuntou o conselho de homens para si, e ainda preferiu dos conselhos de homens aqueles dos mais perversos. E o fruto já estava vindo, ainda que ele nem percebesse a sua ruína. E eu pergunto, irmãos, se nós, de quem nós temos buscado conselho? De Deus ou de homens? Sim, nós temos que estar atentos aos idosos do nosso meio. Idosos não só na idade, mas na fé. Pessoas maduras, pessoas que têm experiência para nos mostrar os melhores caminhos em muitas circunstâncias. Essas pessoas têm conselhos valiosos para a vida. Os anciãos, eles estavam certos quando eles disseram que Roboão tinha que ser o líder servo. Claro, esse é o padrão bíblico de liderança. Líder servo. Pelo menos isso
iria apaziguar os ânimos naquele momento. Mas vivência e prudência não bastam. Porque veja o que até os anciãos fizeram ao dar o seu conselho. O que eles disseram para Roboão? Eles disseram que as tribos do norte serviriam Roboão para sempre se ele fosse um bom líder. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse por meio do profeta Aías? Que as tribos do norte iam servir para sempre o filho de Salomão? Não foi isso que Deus disse. Todo mundo sabia da profecia de Aías a Jeroboão. Todo mundo. Até Salomão sabia. Por isso que Salomão tentou matar aquele homem. Por isso que ele saiu fugido. Por isso que o povo de Israel, assim que Salomão morreu, mandou chamar quem? Jeroboão. Porque sabia daquela profecia. Todo mundo conhecia aquela profecia. Os anciãos conheciam aquela profecia, mas ninguém sequer mencionou esse fato nos conselhos. O que eles deveriam ter dito é: Roboão, lembra do que Deus falou ao seu pai? Está acontecendo, Roboão. Está acontecendo agora. Se humilhe diante do povo e mostre você como líder servo, mas se humilhe principalmente diante de Deus. Vamos orar. Vamos pedir a direção dele. Vamos clamar por misericórdia. Isso também vale para nós, irmãos. Se a gente conhece a palavra de Deus, se a gente sabe o que Deus falou, mas a gente não aplica a nossa vida, nem a dos nossos irmãos, a ruína é o nosso destino. Porque na prática nós estamos rejeitando o conselho de Deus. Você mais maduro na fé, nunca se esqueça que os seus conselhos devem vir da palavra de Deus. Sim, a sua experiência é importante, é válida, sim, mas os seus conselhos não devem vir primariamente da sua experiência, mas da palavra de Deus. E você, jovem, desconfie quando você pedir conselho, principalmente para alguém jovem como você, e ele te diga exatamente o que você quer ouvir. Sendo que você já sabe que isso é contrário à palavra de Deus. Roboão, em ambos os conselhos, devia ter dito: mas espera aí, e a profecia que falaram para mim? Vocês não vão comentar nada sobre isso? Dos jovens todos, ele fala: cara, isso é contrário à palavra de Deus. Mas foi exatamente o que ele seguiu. Todos nós, jovens e velhos, maduros ou novos na fé, temos que nos submeter ao conselho de Deus. De Deus. Porque ele tem um diferencial que nenhum conselho humano tem. É o nosso segundo ponto. O conselho de Deus sempre prevalece. Quer o sigamos ou não. Vamos ler os versos 12 a 14. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho dos anciãos, que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com os açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Chegou o terceiro dia e vem a torcida do São Paulo feliz, porque vai ganhar do Flamengo. Né? Eu falei para você, né, que ia ganhar, né? Você ficou com medo, né? E eles vão lá para ouvir a resposta de Roboão. E o que ele fez? Ele colocou em prática todo o conselho, todo dos seus amigos. Ele deu uma resposta dura ao povo e repetiu quase todas as palavras que eles disseram. Você viu? Você viu a parte que ele omitiu? Você viu? Ele não teve coragem de falar aquilo. Ele não teve coragem. O resto, tintim por tintim, está aqui. Meu pai fez o jugo de vocês pesado, mas eu vou agravar esse jugo. Meu pai castigou vocês com açoites, porém eu vou castigar com escorpiões. Essas frases te lembram algo da Bíblia? Te lembram alguém? Quem foi que falou desse jeito com o povo de Israel, tempos atrás? Faraó. Faraó. Em Êxodo 5, quando Moisés foi pedir ao faraó que ele deixasse o povo de Israel ir adorar no deserto, a resposta dele foi assim: esse povo está muito ocioso, está muito à toa. Está muito à toa. Eles estão querendo que eu alivie para eles. Não vou aliviar, não. O que eu vou fazer, sabe o seguinte? Não entreguem mais a palha e mande produzir o mesmo tanto de tijolo.
E se reclamar, chicote nas costas. Pesem o serviço sobre esses homens, para que eles parem de ouvir essas palavras mentirosas. Quem diria? Roboão, rei de Israel, agindo como Faraó, rei do Egito. Convivência, né? Convivência faz isso. Negócio de cavalo. Tinha uma esposa do seu pai que era egípcia. A convivência faz assim. E olha que quem veio de lá foi Jeroboão. Mas quem estava agindo como Faraó era Roboão. Será que Roboão achava que as palavras de Aías sobre Jeroboão eram mentirosas? E que o povo estava ocioso demais ouvindo a profecia? Roboão se endureceu, sim, ó sim. O que você acha que vem depois disso? Coisa boa não é. Esse filme eu já vi. Mas veja um ponto essencial nessa história. O único conselho que sequer foi mencionado até agora foi o que prevaleceu. Veja o verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O rei não ouviu o povo. Ele foi responsável pela sua própria ruína ao se endurecer naquele momento. Mas ele não ouviu, porque esse acontecimento, uma outra tradução, essa reviravolta, vinha do Senhor. Vinha do Senhor. Tudo aconteceu dessa forma para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por meio de Aías a Jeroboão, filho de Nebate. E às vezes a gente se pergunta, então Roboão na verdade era um robozão nas mãos de Deus? Não, não era. Ele fez porque quis. Ele fez porque quis. Nada foge ao controle de Deus, sim. Tudo acontece do jeito que Ele diz que vai acontecer, mas nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nem Roboão, nem nós desobedecemos a Deus de maneira forçada. A gente faz porque quer mesmo. Deus é soberano, ao mesmo tempo nós somos responsáveis. Ambas as coisas são verdades da palavra de Deus. Embora a gente não consiga explicar como é que funciona, mas ambas são verdades. Mas no final das contas, o conselho que prevaleceu foi o do Senhor. Não foi o dos homens, foi o do Senhor. Porque a soberania de Deus reina mesmo em meio à nossa tolice. Roboão, ele deveria saber disso, em vez de tentar resolver com conselhos humanos o problemaço que estava à frente dele. Porque veja o que o seu pai tinha escrito para ele também em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ninguém, queridos, ninguém, mesmo um rei poderoso, pode frustrar os planos de Deus. O que Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz. E o conselho dele para o seu povo tem que ser seguido, ainda que não seja aquilo que a gente quer, ainda que não seja aquilo que a gente sente no nosso coração, tem que ser seguido, mas a gente faz como Roboão. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. Às vezes de uma maneira mais razoável aos olhos dos homens, outras vezes de uma maneira completamente tola, como Roboão fez. Mas em todas elas, o que a gente percebe é que não dá para agir contra o conselho de Deus. Não dá. A gente sempre acaba mal assim. É como meu pai me dizia algumas vezes quando eu era criança: meu filho, não vá, você vai se machucar. Algumas vezes. E eu ia, e eu me machucava. E eu era disciplinado, porque tinha desobedecido meu pai também. Ele tinha me alertado. Eu sabia. Eu achava que sabia. Mas ele dizia: não vá, você vai se machucar. E eu ia. Querido, querida, se Deus é o seu pai, porque você está em Cristo, preste atenção no conselho dele para você. Eu não estou falando dos conselhos eternos de Deus, tá? Esse, só ele pertence.
Mas eu estou falando da palavra dele revelada a nós. Até Roboão já tinha essa palavra. Ele já sabia o que Deus tinha dito. Ele deveria levar em conta isso. Em vez de ficar em dúvida, ele deveria levar em conta isso e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora, nesse momento? É para eu entregar agora as tribos que o Senhor falou que vai dar para Jeroboão? Todas as vezes, queridos, que nós agimos de maneira contrária ao que Deus nos revelou, nós caímos. Nós sofremos as consequências disso e ainda somos disciplinados por Deus, de maneira justa, para que a gente se arrependa do que fez. Deus sempre faz o que Ele disse que iria fazer, que a gente crê ou não, Ele sempre faz. E isso é um alerta para nós. Tem um caminho certo. Nós sabemos qual é esse caminho, está aqui, na Escritura. E nós, por causa de Jesus, nós não só sabemos qual é esse caminho, mas nós temos o poder do Espírito que nos ajuda a obedecer, a ouvir os conselhos de Deus e seguir o conselho de Deus. Não troque o conselho de Deus por conselhos vazios de homens. Lembra do que Pedro falou para Jesus? Quando ele fala: vocês vão também? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. No máximo, um conselho de homem, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você viver bem aqui nessa terra. Mas se não está firmado na palavra de Deus, é o máximo que você consegue. A ruína vem depois. Mas isso também é um consolo para nós. É um consolo. Veja, nenhum rei tolo pode frustrar os planos de Deus. Por mais que um homem seja poderoso, por mais que um homem ache que pode fazer tudo com o povo de Deus, inclusive massacrá-lo, ele só vai até onde o Senhor o deixa ir. Foi assim com Faraó, foi assim com Roboão, e vai ser assim com todo rei que tente se levantar contra o povo de Deus. Você só vai, rei, até onde Deus te deixa ir. E um dia você vai ser destruído. Ele não vai vencer, porque nós já vencemos em Cristo. Essa glória ninguém tira de nós. Eles que tentem. O rei vai rir na cara deles, diz o Salmo 2. Quando destruir cada um deles. Mas isso também é um consolo para você, meu irmão, minha irmã, que aguarda nas promessas do Senhor. A palavra está dita. A gente precisa crer na palavra. Se Ele diz que vai fazer uma coisa, Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Ele disse que te ama, não disse? Creia. Creia no seu amor. Ele disse que está contigo até o fim. Descanse. Ele disse que você vai chegar até lá. Espere. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para se arrepender do que Ele diz. O que Ele diz, Ele faz. Assim diz o Senhor, Isaías 46, de 8 a 10. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que vai acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus, queridos. O conselho dele vai prevalecer. Louvado seja o Senhor por isso. Há conselhos e conselhos. Conselhos meramente humanos, que não levam em conta a palavra de Deus, eles são dados. Afinal de contas, ninguém pagaria por eles. Mas o conselho de Deus é diferente. Porque, embora ele seja de graça para nós, ele custou caro. Ele custou muito caro. Ele custou a vida de alguém que ouviu todo o conselho de Deus. Para que a gente pudesse ouvir de fato e obedecer esse conselho. Eu estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Daquele que é a sabedoria em pessoa. O próprio conselho de Deus feito carne, que é Jesus Cristo. Cristo é o nosso rei, e que rei bom Ele é. Um rei
que diz o profeta Isaías, no qual repousa o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Um rei que veio para servir, em vez de ser servido. Um rei manso e humilde que diz para nós, o seu povo, o povo de Israel, que o seu jugo sobre nós sempre será suave e o seu fardo sobre nós sempre será leve. Um rei que deu a sua vida pela nossa. E que morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia, confirmou a palavra do Senhor que nos dizia: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu vou viver com vocês para sempre. Jesus, ele não seguiu o coração dele aflito naquele Getsêmani, quando ele sentiu a ira de Deus. Ele seguiu a palavra do Pai, o conselho de Deus. Jesus poderia ter feito tudo o que ele quisesse, ele poderia ter feito tudo o que ele quisesse. Eu e você não podemos, mas ele podia, mas ele não fez por amor a nós. Jesus não viveu um momento, ele morreu naquele momento, para que nós vivêssemos eternamente, porque ele sabia que não estava tudo bem com o nosso jeito. Nenhuma eternidade inteira seria capaz de curar as feridas daquilo que nós fizemos contra Deus, mas o sangue dele é capaz, e ele fez isso por nós. Jesus é o conselho de Deus para mim e para você. Para você que ainda não crê, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E para você que crê, ele diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso, querido, querida, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos desafia, Senhor. Que nos dá o bom conselho do Senhor, aquele conselho que prevalece e sempre vai prevalecer. Senhor, ajuda-nos a não tentar resolver as coisas que nós enfrentamos na vida com os nossos próprios conselhos. Ajuda, Senhor, a levarmos em conta aquilo que o Senhor já falou para nós na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos aos Teus conselhos, porque eles são bons. Eles são a Tua vontade perfeita e agradável sobre nós, mesmo que sejam difíceis para nós. E obrigado porque o Senhor nos capacita a isso com o Teu Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, ouvir a Tua voz e ajuda-nos a segui-la, a obedecê-la. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.